uma pessoa comum pode virar herói? Talvez realizando algo tão grandioso que ninguém poderia fazer. Foi isso que Emerson Sheik fez na última quarta-feira. E ele conta agora ao repórter Thiago Asmar o que a gente não conseguiu ouvir naquele jogo contra o Boca Juniors. Ele virou herói, entrou pro grupo dos eternos ídolos corintianos. E aí, quando o cara ganha uma folguinha, porque ele pode aproveitar a praia, a família, os amigos, a gente vem atrás dele. Vem atrapalhar um pouquinho, né, Sheik? E pra variar, sempre você. Mudou a vida depois desses 2 gols? Então, eu tive pouco contato ainda com a galera, né? Mas, pô, no aeroporto, assim, eu já senti um pouco do peso que é a Libertadores. Olha a chance do gol do Corinthians! O que passou na sua cabeça quando aquele primeiro gol aconteceu? A ideia, antes do jogo, se eu fizesse o gol, eu ia pro banco, como foi contra o Santos. O gol na Vila. Era comemoração, todo mundo junto, né? Pô, mas na hora eu fiquei muito louco, cara. Porra, eu fiquei muito louco. Foi mó agonia, sabe? Quando eu vi que a bola, né? O movimento e a finalização... Pô, pra onde o nariz apontou foi o lugar que eu saí correndo. Já caiu a ficha que você se tornou um eterno ídolo corintiano? Quando acabou o jogo que eu fui pra coletiva lá, foi a primeira coisa que eu pedi. Pra não ficar me rotulando como o herói, enfim. Mas agora eu tô começando a entender que por conta dos gols, possa ser que eu seja lembrado assim como ídolo, como, enfim, herói. Pô, mas seria muito injusto, cara. Um trabalho de todo mundo, sabe? Uma coisa marcante em você é que você tá sempre no lugar certo, na hora certa. Veio pro Brasil há 4 anos. Chegou no Flamengo, campeão brasileiro, campeão carioca. No Fluminense, campeão brasileiro fazendo gol de título, campeão brasileiro no Corinthians, campeão da Libertadores no Corinthians. É estrela. Qual é a explicação, Sheik? Não sou eu. São as pessoas que já estão lá. Eu só chego para poder me juntar. E eu sempre estou no lugar certo. E trabalho, hein? Eu trabalho. Não sou só pé quente. Se eu falar que tenho sorte, o Tite vai estar olhando lá, vai brigar comigo. Ele não concorda com a sorte, ele fala em merecimento e eu também concordo. Enfrentar o Boca na Bombonera, pressão. O Sheik teve medo do Boca? Com todo respeito, medo nenhum. Nunca tive, nunca terei. Nunca. E, Sheik, o que ficou marcante nessa final do Pacaembu foi a sua relação de carinho com o zagueiro do Boca. O que você tanto falava pra aquele cara? Então, pô, eu deixei o cara nervoso, de boa. Eu consegui irritar ele, Eu irritei muito aquele cara. Eu acabei com ele aquela noite. Eu irritei. Esse eu irritei muito. Esse eu irritei. Coitado, ele deve estar sonhando comigo até hoje, cara. E ele, além de me cuspir, além de me beliscar, não sei se as imagens conseguiu pegar. Assim, cara, eu tava 2-0 já o jogo. Daí eu pensei, pô, eu vou fazer ele provar do próprio veneno. Daí eu comecei a falar pra ele, nós vamos ganhar. Você não vai conseguir, não vou empatar. Aí eu chamava ele de boludo. Porque eu escutei muita gente falando boludo. Eu acho que isso deixou o cara muito... E eu falava, 2-0. Nós outros vamos ser campeões. E eu falava pra ele assim, cara... Eu acho que essas imagens ninguém pegou, porque eu tô bem coladinho dele e não deixo. Eu ia passando às vezes pelo lado dele e ia falar 2-0. Cara, isso aí deixou o cara... E na hora que mostrou a cara, pediu pra bater, o que aconteceu ali? Como é que foi? Então, ele tinha tentado me dar um tapa no rosto antes. E daí eu gritei, antes da imagem pegar, eu mandando ele bater no meu rosto, eu já tinha avisado o bandeirinha pra ele olhar. E daí eu ficava assim, bate, você não tem coragem, não és corajoso. E eu não sei falar nada da língua, né? E eu ficava... Como é que era em espanhol? Não sei. Não és corajoso? Não és corajoso? Bate cá, hombre. Eu ficava pra ele. Eu falava hombre, muito hombre, né? Hombre. Cara, o segundo gol mostra exatamente a falta de concentração dele no jogo. Porque o zagueiro errou, mas ele estava muito mal posicionado. Antes do jogo, ou então nessa Libertadores, teve algum momento marcante
Aquele momento que você não vai esquecer, que alguém falou alguma coisa? Teve uma que foi com o Tite. O Tite tem o hábito de chamar os jogadores na salinha e falar o que ele quer que o jogador faça, coisa tática. Ele me chamou para falar alguma coisa do Santos, como é que ia fazer, né? Tinha uma marcação pro Neymar, enfim. E daí nós conversamos ali e tal, e eu saí. Quando eu estava saindo da sala, eu virei para ele e falei: professor, vamos ser campeões? A gente vai levar isso? E daí ele ficou me olhando. Campeão, eu não sei. Mas, com todo respeito ao Santos, ao treinador, ao grupo de jogadores, são os atuais campeões. Do Santos nós vamos passar. Afinal, é outra coisa. Faz a abertura, boa bola pro Emerson. Pode ser uma grande chance, bateu pro gol! Se tiver uma proposta milionária pelo Sheik no Corinthians, você pensaria ou não? Você acha que esse Mundial você tem que jogar? Ano passado eu recebi uma proposta também no mundo árabe. E foi um absurdo. E eu não fui, porque eu tinha acabado de separar e eu entendi naquele momento que eu precisava ficar no Brasil para estar mais perto dos meus filhos. Eu tinha saído de casa e mudar de país, assim, acho que para as crianças não seria legal. Eu decidi ficar pelos meus filhos. Hoje, eu tenho a certeza que quero ficar pelo Corinthians, não é pelos meus filhos. Assim, eu já superei isso. Hoje eu fico pelo Corinthians. Então, Mundial tem que estar lá. Se me deixarem, sim. A não ser que venha um maluco aí, gente, aí, pô, vamos entender também, né? Pelo amor de Deus, né? Se vir um doente aí, pô, aí, pelo amor de Deus, se for bom pro Corinthians, se for bom pra mim, mas tem que ser uma coisa muito fora do normal, porque senão eu não vou mesmo, cara. Tô muito feliz. Dinheiro não compra felicidade, não. 14 jogos, invencibilidade. 8 vitórias, 6 empates. Você tem a musiquinha na cabeça que eles cantam pra você? Cara, quando escuto a música, arrepia. Ô, Lelê, ô, Lala, deixa que vem aí, o bicho vai pegar. Até chegar ao título da Libertadores, o Corinthians teve que fazer um caminho muito difícil, cheio de altos e baixos. E quem acompanhou tudo de muito perto, desde o rebaixamento para a Série B do Brasileirão, foi o repórter Mauro Naves. Ele conta agora como o time conseguiu chegar à tão sonhada conquista da última quarta-feira. A festa feita nessas arquibancadas por 40 mil pessoas na quarta-feira, depois da vitória contra o Boca, foi apenas o desfecho de um processo que começou bem antes desta Libertadores ganha pelo Corinthians. O início da formação de uma mentalidade vencedora, que resultou nessa conquista inédita, começou em 2008. E eu posso dizer que tive o privilégio de acompanhar bem de perto a maioria dos passos desta trajetória. Rebaixado para a segunda divisão em 2008, o então presidente André Sanches contratou o técnico Mano Menezes para comandar um grupo que tivesse aquele chamado espírito guerreiro, típico para uma segunda divisão. E as opções foram acertadas. O Corinthians ganhou com folga o campeonato. E o mais interessante é que essa participação na Série B intensificou ainda mais a já historicamente forte relação time-torcida. Os jogos pela Série B aqui no Pacaembu sempre aconteceram com casa cheia. Fortalecido, o Corinthians ainda chegaria naquele ano à decisão da Copa do Brasil, mas perdeu a final para o Sport e, por isso, não se classificou para a Libertadores do ano seguinte. Por sinal, um ano marcante, 2009. Na maior jogada de marketing da história do futebol brasileiro, o Corinthians conseguiu contratar Ronaldo Fenômeno, pagando a maior parte do salário do jogador com propagandas no uniforme.
Com o atacante no time, o Corinthians ganhou o Campeonato Paulista de forma invicta e desta vez conquistou também a Copa do Brasil, título que colocou o clube de novo na Libertadores. Era a primeira de uma série de 3 participações consecutivas na Libertadores. Essa última, sabemos, vitoriosa. As 2 anteriores serviram apenas para dar experiência ao clube. Em 2010, ainda com Mano Menezes no comando, o Corinthians caiu no mata-mata para o Flamengo. Derrota no Rio por 1-0 e vitória aqui no Pacaembu por 2-1. Mas este gol fora de casa deu ao Flamengo o direito de continuar na competição. A eliminação em 2011 foi ainda mais traumática. Depois de uma pré-temporada mal feita, curta, agora já com o técnico Tite no comando, o Corinthians foi eliminado pelo Tolima da Colômbia, antes mesmo da fase de grupos da competição. A eliminação antecipou a aposentadoria de Ronaldo. Revoltada, a torcida pediu a cabeça de Tite. André Sanches bancou o técnico. Deu certo. Para o lugar de Ronaldo, o clube apostou na vinda de outro ídolo artilheiro, Adriano. Não deu certo. Por causa de uma lesão no tendão de Aquiles, o Adriano só conseguiu fazer um gol importante para o Corinthians. Foi aqui no Pacaembu, na vitória por 2-1 contra o Atlético Mineiro na reta final do Campeonato Brasileiro. Campeão, o Corinthians desta vez entra direto na fase de grupos da Libertadores. E aí, a partir de 15 de fevereiro, contra o Deportivo Táchira da Venezuela, o time inicia uma campanha nunca feita antes por um clube brasileiro. 14 jogos sem perder. Campeão invicto. E na trajetória, adversários de muito peso e respeito. Entre outros, o Cruz Azul, Vasco, Santos e o Boca Juniors. Uma conquista inédita que premiou um grupo que se destacou mais pela parte coletiva do que pela individual. Entre as várias decisões que Tite teve que tomar ao longo dessa conquista, 2 pelo menos tiraram muitas horas de sono do técnico. Uma foi a rescisão de contrato de Adriano. Tite chegou ao limite da paciência dele, dando um prazo após o outro para que o atacante entrasse em forma, o que nunca aconteceu. Outra decisão difícil foi tirar Júlio César do time. O goleiro é muito querido pelo grupo e um dos líderes da equipe. Mas hoje, todos reconhecem que a entrada de Cássio foi fundamental para essa conquista. Cássio! E ao vencer, o clube libertou o torcedor que costuma encher essas arquibancadas para apoiar a equipe daquela angústia de ser o único entre os grandes paulistas que não possuía a Libertadores. Um sentimento parecido com o que aconteceu em 77, quando com um gol de Basílio contra a Ponte Preta, o clube ganhou o título paulista depois de um jejum de 22 anos. Agora, em dezembro, bem longe daqui, um novo desafio: o Mundial Interclubes do Japão. Agora você vai ver imagens inéditas feitas pelo herói da conquista da Libertadores. Emerson Sheik filmou com exclusividade para o Esporte Espetacular os bastidores do Corinthians antes da decisão. Quem é essa câmera aí? Do Sheik. Quem? Do Sheik. Quem? Sheik. Quem? Sheik. Quem? Sheik. Quem é aqui, ó? Sheik. Do Sheik não, do Esporte Espetacular. Mas foi ele quem recebeu a missão: mostrar os bastidores do Corinthians na primeira final de Libertadores da história do clube. No hotel de Buenos Aires teve até a blitz do Emerson. Ninguém trabalha, não? Pô, tô trabalhando, pô. Aqui, ó. Brincadeira, né? Carregando bola aqui, pô. Tô trabalhando, pô. Pô, cadê todo mundo? O pessoal já foi pro jogo na frente? Tá louco. Meu Deus! O Sheik procurou tanto que acabou achando o pessoal. Tá filmando! Ih, mas já fez a barba? Ah? O que você tá fazendo? Ah, tô filmando. Mas o romance do... Oi.
Cássio tá cheio de ziquezira. Olha só o único que tá comendo. Quem dos caras que vão mostrar o único que tá comendo? O gordinho do time, filho. Aí, Sheik filmar você comendo é duro, hein? Achei que. Dá uma entrevista aqui. Dá uma entrevista aqui, Alvin. Pode falar. Alvin, o que você espera do jogo de hoje? Tá aí, né? Preparado, né? Vou fazer uma excelente partida, se Deus quiser, sair com a vitória. Graças a Deus, fazer a história no timão. Obrigado. Tamo junto. Quando ele já estava todo se achando o repórter, o Guilherme Prado, assessor de imprensa do Corinthians, acabou com a festa. Como de costume, o Emerson voltava a ser o entrevistado. Pra quantas pessoas prometeu um gol hoje? Você tem muita namorada. Vamos lá. Não, fala sério, gente, você prometeu pelo menos um sinalzinho pra sua namorada. Tipo, Só que você promete pra umas 3, 4 diferentes. Você promete o mesmo sinal pras 3 ou você faz muito sinal quando faz o gol? Guilherme, sendo sincero. Vou ser sincero pra você. Sendo sincero, a filmagem sou eu e você vai fazer o que você quiser com a filmagem depois. Mas o Sheik sabia que não era bem assim. Sabia muito bem pra onde iria a imagem. Aí o Guilherme bobeou, já viu, né? Falar do fundo do meu coração. Primeiro, seu zíper tá aberto. Não tem problema, vamos lá. Fecha aí. Vamos lá. Agora, voltar na pergunta. Eu não faço comemoração pra várias. Eu faço comemoração pra uma. E ela sabe muito bem que é pra ela. Até o time do Liedson, que quase não fala, entrou na brincadeira. E quem pagou o pato foi o Douglas, coitado. Esse é meu amigo Tufão. Tufão? Mostra meu amigo Tufão. Tufão? Tufão? Bota lá, entendeu? Tufão? Chato, né? Vai passar no Globo Rural. Tô brincando, vai passar no Animal Planet. Esporte Espetacular. É isso mesmo, a gente tem um cinegrafista de luxo. O herói da conquista. No primeiro jogo, passe pro gol do Romarinho. Emerson ajeita, Romarinho dispara, fica na cara do gol. Romarinho! Uma semana se passou. O time deixava o hotel rumo ao Pacaembu. Faltando pouco mais de 1 hora para o jogo decisivo, o clima era tenso. No vestiário, muita conversa, concentração e fé. Enquanto isso, na arquibancada do Pacaembu, os corintianos gritam, extravasam. O momento é de esperança, otimismo, alegria, mas também de nervosismo. Para aquele que pode ser o primeiro título de Libertadores da história do clube. O coração não tava nem batendo mais, tava apanhando, cara. Não dormi, muita ansiedade, não dá pra dormir. A apreensão da torcida que se diz a mais fiel, a mais fanática. Corinthians na pele, na cabeça, Corinthians acima de tudo. Perdeu o emprego? Como é que foi essa história? 5 dias faltei, cheguei lá ontem, segunda-feira no serviço, o patrão falou pra mim. E aí, meu, cheguei e falei, minha mãe não me deu puxão de orelha. Arroz e feijão tem em casa. Eu sou Corinthians, fazer o quê? Perdeu o emprego? A gente arruma outro, tem outro aí, meu. Corinthians tem um só, serviço tem um monte. No vestiário, os preparativos finais. Emerson Filho, de 7 anos, e Henri, de 5, davam o beijo de boa sorte no pai. O time fazia os últimos aquecimentos. O 12º jogador também se preparava. Como se fosse preparado para uma guerra, mas é sem violência, né? Isso aqui é diferente, isso aqui é diferente. Quando está parando São Paulo, mais do que o Brasil parou a Copa do Mundo. Emerson mudou de lado, recebeu, dá uma segurada, encara a marcação do Caruso, conseguiu passar no meio dos dois, chegou a cobertura. Vai, Corinthians! Vai, Timão! E no segundo tempo foi logo 2 vezes. Olha a chance do gol do Corinthians! Olha a bola errada do time do Boca. Emerson dominou, vai pra dentro. Ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Gol! Emerson do Corinthians! Emerson! Um gol para aliviar de vez os corintianos, para deixar eles mais loucos do que nunca. O grito preso há tanto tempo finalmente saía. Tá chorando
chorando por quê? Corinthians, cara. Corinthians, cara. Pai, obrigado por me ensinar a amar isso aqui. Pai, obrigado, pai. Choro de felicidade e de provocação. Como é que o Maradona tá agora? Tô chorando. Vai voar, Maradona. Chora. A boca mais famosa da Argentina estava calada. O time era reverenciado. Os rivais provocados. Campeão invicto em cima do Boca, nunca serão! A América, pela primeira vez, era corintiana. E olha, é com a alegria da torcida corintiana, feliz também com o título da Libertadores, feliz com o título do Anderson Silva, nosso campeão mundial, que a gente se despede. Uma ótima semana pra você, uma ótima tarde. Rumo ao Mundial, Corinthians. Boa sorte também. Até domingo que vem, a gente fica por aqui. Valeu. Beijo, tchau.